Cumprimenta neste momento com a santa e poderosa paz do Senhor Jesus, é a tua irmã em Cristo, Adriane Santos. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que esperaram este momento precioso para estarmos juntos examinando a palavra de Deus, para estarmos juntos nesta manhã de quarta-feira, aprendendo de Jesus. E nesta manhã, irmãos, neste programa que é totalmente voltado à palavra de Deus, nós vamos estudar um pouquinho acerca da mentira, o quanto essa prática é condenável perante as Escrituras Sagradas, e o quanto nosso Deus abomina tal ação na vida de um cristão. E que muitos têm se deixado levar por essa prática que entristece tanto os olhos do nosso Senhor e ainda impede a nossa comunhão íntima e verdadeira para com Cristo. E mais que isso, nos faz perder a nossa salvação. Nós sabemos desde o princípio que o Senhor desagrada de tal prática na vida do homem, porque o nosso Deus é verdade e Ele quer também que nós vivamos em todo tempo falando a verdade. E muitos cristãos têm tropeçado neste ínterim da palavra de Deus. E nesta manhã nós vamos ver alguns versículos que mostram claramente o quanto entristece o coração de Deus os cristãos envolvidos no meio de mentiras, no meio de corrupção, no meio de tantas imundícias, né, irmãos? Isso desagrada aos olhos do Senhor. Não devemos nós mentir nem por brincadeira, mas falar em todo tempo a verdade. Muitos cristãos têm brincado, irmãos, e mentido, e isso não tem agradado os olhos do Senhor. Nem por brincadeira o cristão não deve mentir, contando piadas, né, com histórias mentirosas, ou até mesmo fazendo brincadeira com palavras também mentirosas. E isso não agrada aos olhos de Deus, e isto não é apto para um cristão. As demais pessoas deste mundo vivem e fazem normalmente, porque eles vivem as coisas do mundo. Nós, porém, que vivemos as coisas de Deus, temos que fazer essa diferença em todo modo de viver. Tudo em nossa vida tem que ser diferente das demais pessoas desta terra. E devemos aprender, irmãos, irmãs, a cada dia mais. Mentira condena a alma. Mentira entristece aos olhos de Deus. Quantas vezes, né, alguém chega até nós e faz uma brincadeira, conta algo, e nós acreditamos, e depois aquela mesma pessoa abre os lábios e diz: não, estava só brincando, era só uma pegadinha. Irmãos, isto não é apto para um cristão. Podemos brincar, mas de maneira alguma escarnecer ou pecar contra Deus, ou fazer algo que seja contrário aos ensinamentos bíblicos. Então vamos ver alguns versículos na Bíblia Sagrada, aonde o nosso Deus nos ensina em todo tempo, claramente, a não haver nenhum tipo de mentira
na vida dos cristãos, nem mesmo para se livrar de uma situação difícil, né, irmão? Não. A palavra de Deus diz que nós devemos falar a verdade em todo tempo, seja qual for a situação ou a circunstância, nós devemos falar a verdade uns para com os outros, porque a mentira é prática da velha criatura, do velho homem, da velha mulher, que às vezes mentia para a esposa, às vezes mentia para o esposo, mentia para a mãe, mentia para os irmãos, mentia para a igreja. Irmãos, o que nasceu de novo em Cristo não pode ter tais práticas em tua vida, mas tem que assumir as consequências das suas próprias ações, porque melhor é cair nas mãos de Deus para que o Senhor venha nos julgar do que mentir e sermos entregues nas mãos do próprio diabo, porque ele é o pai da mentira e ele é que gosta quando vê alguém praticando este algo a qual ele mesmo ensinou, que é mentir. Mas porém o Senhor nos ensina em todo tempo a abandonar a mentira. Se você errou, reconheça a tua falha, reconheça o teu erro, arrependa e se humilha. Mas não leve a mentira adiante não, porque isto não é prática de um crente salvo, de um crente a qual verdadeiramente nasceu de novo em Cristo Jesus. Vejamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16, que diz assim: não darás falso testemunho contra seu próximo. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Então nós vemos que no início ainda da Bíblia Sagrada já foi dado tal ordem para o cristão não mentir, não procurar inventar histórias para prejudicar o teu próximo, né, irmãos? Porque tudo Deus está vendo e tudo será trazido à memória, tudo será trazido a juízo. O Senhor há de trazer tudo a juízo, ainda que foi falado em oculto, ainda que ninguém saiba que foi você que iniciou tal conversa, né? Porque a língua é algo muito perigoso e nós temos que saber utilizar, porque muitas vezes uma pequena palavra vira algo tão grande, assim como a palavra de Deus ensina que a língua é um membro que tão pequenino, mas que tem poder de incendiar todo um bosque. E é desta maneira, porque se você for pegar um palitinho e riscar o palito e lançar no bosque, aonde houver espaço para se queimar, vai se lastrando e queimando e destruindo. Assim é a língua do homem também, quando não vigia. Fala uma palavra a qual não devia ter falado, ou inventa uma história, né, tão pequena, a qual não deveria ter inventado. E o que acontece? Chega no ouvido de um de uma maneira, chega no ouvido de outro, e aonde a história vai passando, vai ganhando um pedaço a mais. Igual aquela brincadeira de criança, telefone sem fio, né? Vai falando no ouvido do outro, vai passando, vai passando, vai passando. Quando chega na última pessoa, a conversa está totalmente diferente de como ela se iniciou. Ou seja, o primeiro falou apenas uma palavra e passou, aquele que ouviu passou adiante, passou adiante, passou adiante, e aonde foi se ouvindo, foi se aumentando. E assim é a língua do homem, porque fala coisas, inventa às vezes, né, irmãos, coisas, pensando que não vai prejudicar
ou que é coisa sem importância, mas aquele que você falou passa para alguém, aquele outro alguém passa adiante e a conversa vai crescendo. Então a palavra de Deus nos ensina a refrear a nossa língua e muito cuidado para não prejudicar o nosso próximo com aquilo que tem saído dos nossos lábios, porque muitas vezes é algo mentiroso e defama alguém a qual não merecia de forma alguma ser defamado. Então vamos vigiar mais na língua, né, irmão? Não pecar contra Deus, apoiando palavras mentirosas, testemunhos mentirosos, não. Mas a palavra de Deus nos ensina a combater contra a mentira, não dar falso testemunho. Se você ouviu algo a qual você examinou e viu que não tem como, irmãos, então não participa. Não participa. Se você estiver perto de alguém a qual começar a defamar uma pessoa a qual você vê que é de Deus, a qual você sabe que é de Deus, se afasta. Não participa, desses mexericos, dessas palavras a qual não agrada a Deus. Então vamos dar, aleluia, total crédito à palavra de Deus, independentemente daquele que acha que nós somos quadrados, cafona, né? Igual muitos falam, quando o cristão faz a diferença, esse aí é quadrado, esse aí... Não, irmãos, não vamos nos entristecer por isso, não, mas vamos alegrar o coração de Deus. Mais vale alegrar o coração de Deus do que alcançar nome simplesmente diante de homens. Melhor é alcançar mérito diante de Deus do que diante dos homens. Então, muito cuidado para não dar falsos testemunhos contra o seu próximo ou participar de coisas pecaminosas. Melhor é ouvir do que falar, né? É isso que a palavra de Deus ensina ali no livro de Tiago. Ouça mais e fala menos. Porque quanto mais você falar, principalmente daquilo que você não sabe, melhor é para você. E se você sabe, irmãos, que é mentira, algo que alguém está dizendo, desmascara, né? Porque o cristão, na verdade, tem que desmascarar a mentira e não participar da mentira, porque isso desagrada aos olhos de Deus. Vejamos aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e 3, que diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado pelo conhecimento à imagem do seu Criador. Veja bem, irmãos, como eu disse a vocês, o que nós estamos abordando nesta manhã, principalmente é a mentira. Claro que à medida que a palavra for falando algo mais, à medida que o Espírito Santo for me tocando, eu vou falando algo mais, mas a chave deste estudo desta manhã de quarta-feira é a necessidade da libertação na vida de um cristão da mentira, porque muitos cristãos estão perdendo a tua comunhão com Cristo porque têm abraçado a mentira como se fosse algo normal, não tem se apartado deste algo a qual é tão condenável diante da palavra de Deus. Então nós vemos aqui: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Então, se você, irmão, continua nessa prática, contando aquelas mentirinhas de vez em quando, né? É porque falta um pedacinho aí do velho homem ainda para morrer. Porque aquele que se despe do velho homem abandona essas práticas. É isso que a palavra de Deus diz aqui em Colossenses capítulo 9, Colossenses capítulo 3, melhor dizendo, versículo 9 e 10. Não mintam uns aos outros,
visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Observe bem. Então, se você ainda pratica a mentirinha, irmão, está precisando ainda de uma libertação na tua vida. Não minta nem por brincadeira, mas em todo tempo fala a verdade. Aquele negócio, né, a qual muitas vezes nós vemos, fulano mandou te falar isso, aquilo, depois, não, tô brincando, tava só brincando. Irmãos, é mentira do mesmo jeito. Fulano deixou um recado aqui com você, só brincando. Irmãos, é mentira do mesmo jeito. E isso não deve se nomear entre os santos, entre o povo de Deus, que é separado, porque isto é prática mundana, isso é costume mundano, e os cristãos têm que se separar dessas coisas, fazer a diferença. Quantas pessoas têm se conformado em mentir? Mas eu acho que não tem pessoa que não mente. Irmãos, se não houver pessoas que não mentem, como muitos afirmam para continuar mentindo, então a palavra de Deus seria mentira, porque ele diz que veio buscar um povo lavado, remido, zeloso, de boas obras, que deixaram as velhas manias, que deixaram os velhos costumes, que deixaram as velhas práticas. Ele veio buscar um povo santo, ou seja, um povo diferente, um povo separado. E quem é separado é aquele que se separa das coisas do mundo e faz diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Para o mundano é normal mentir. Para o mundano é normal fazer piadas mentirosas. É normal fazer pegadinhas mentirosas. Mas para um cristão, irmão, isso não convém. Isto não agrada aos olhos de Deus, porque visto que vocês já se despiram do velho homem, então se vocês se despiram do velho homem, ou seja, se desfizeram, renunciaram, então não pode mais haver isso na tua vida, irmãos. Eu trago esta palavra pela manhã, nesta quarta-feira, porque muitos cristãos, se não fizerem o conserto para com Cristo, irão perder a tua salvação por causa desse hábito de mentir. E o cristão não pode ter o hábito de mentir, mas o cristão tem que ter o hábito de falar a verdade em todo tempo. Se você errou, assuma as consequências do teu erro e se humilha aos pés do Senhor, mas não se conforma com o erro, com a mentira, com o engano, achando que é tudo normal, não, porque Satanás é o pai da mentira e ele tem colocado no coração de muitos, no pensamento de muitos, essa mentira, que você não vai perder a salvação por causa disso, que isso não vai condenar a tua alma, que não precisa de tantas coisas. Isso é tudo mentira, irmãos, que Satanás tem lançado no teu pensamento e no teu coração, para que você perca a tua comunhão com Deus e, consequentemente, a tua salvação. E nesta manhã, o Espírito Santo me desinquieta para falar a todos que estão ouvindo este estudo: despojar do homem mentiroso, abandonar essas brincadeiras ímpias e profanas que não agrada aos olhos do nosso Deus. Deixe que os outros o façam, mas você, porém, que tem esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo dessas práticas para que você possa ter salvação. Vejamos aqui ainda no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 22, que diz assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita naquele que fala a verdade. Livro de Provérbios, irmãos, conhecido como o livro dos conselhos, o livro da sabedoria, né? Livro de Provérbios, para você que não sabe, é chamado assim, livro dos conselhos ou livro da sabedoria. Então, no livro de Provérbios 12, 22, nós vemos escrito dessa forma:
O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita naquele que fala a verdade. Ou seja, o Senhor não tem prazer naquele que mente ou que apoia a mentira, mas o Senhor tem prazer naquele que fala a verdade. Então, hoje, né, irmãos, é dia de estar fazendo um concertinho aí com Deus. Se você ainda está nessas práticas pecaminosas, se você acoberta algo que você sabe que está errado, apoia algo que você sabe que é mentira, que é engano, cuidado, irmãos, porque isto não tem comunhão alguma com Cristo, porque Cristo é luz, Cristo é verdade e a mentira é trevas, a mentira é do diabo. Então nós temos que a cada dia examinar as Escrituras Sagradas para que nós não venhamos nos perder em meio a tanta corrupção, em meio a tanto engano, porque hoje está quase que comum, né? Crente mentiroso. Está quase que comum não ter que abandonar tal prática, porque poucos são os que repreendem essas práticas. Às vezes diz, não, mas não precisa de tanta coisa, eu só estava brincando, irmãos. Se você brincou falando mentira, tenha certeza que Cristo se desagradou de você nesse momento. E se você se entregou a Deus para fazer a vontade de Deus, se você aceitou Jesus para morar na Nova Jerusalém, então abandona essas brincadeiras mentirosas, essas brincadeiras profanas e fala sempre a verdade uns para com os outros. Isso muitas vezes acontece entre jovens, né, irmãos? Jovens têm aquelas brincadeiras de mentir um com o nome do outro e pensa que não, aquela brincadeirinha vira um mexerico enorme e de repente, para poder desfazer aquela confusão, misericórdia. Por que acontece isso? Porque a mentira provém do diabo e ele vem para matar, roubar e destruir, causar alvoroço, contenda entre irmãos e assim por diante. E por isso que nós não devemos dar ocasião ao diabo, não mentir nem por brincadeira, porque a Bíblia diz, filhinhos, não deis ocasião a Satanás. E o que de brincadeira que tem virado até morte, né, irmãos? Misericórdia. Quantas brincadeirinhas, não, mas era só brincadeira, mas gera aquela polêmica, aquela confusão, aquele mexerico, aquela contenda, e nisto há muitos até perdem a vida para depois saber que aquilo era apenas uma brincadeira. Então, o cristão não convém participar de tais atos, né, irmãos? Não convém participar de tais práticas. Não escarneça, não nega a palavra de Cristo, mas guarda ela na tábua do teu coração, na tua mente, na tua vida, para que você venha ser uma pessoa espiritual, porque aquele que é espiritual discerne bem as coisas que vêm do Espírito Santo de Deus e não é facilmente vencido, derrotado ou seduzido por Satanás. Vejamos aqui agora no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, neste versículo, irmãos, nós vemos que a verdade é uma característica do nosso Deus. A verdade é uma característica do nosso Jesus. Ele não mente, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, falou, está falado. Seja a sua palavra sim, sim,
ou não, né, irmãos? Passado disso é procedência do diabo. E nós não devemos dar ocasião ao inimigo de nossas almas para que em nós ele venha achar brechas e entrar em nossas vidas para destruir a nossa comunhão com Deus. Vamos fechar todas as brechas, lembrando que a característica principal de Jesus, do nosso Deus, é que Ele é verdade, que Ele é luz e que a palavra nos ensina que nós devemos seguir as suas pisaduras. Então, se Ele abomina a mentira, nós devemos também abominar. Se Ele detesta a mentira, nós devemos também detestar e devemos seguir os passos de Jesus, dos passos a qual nosso Deus nos ensinou, para que nós venhamos ter vida, comunhão verdadeira para com Ele. Vejamos aqui no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Provérbios novamente, irmãos, o livro da sabedoria, capítulo 6, versículo 16 ao 19, que diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, a testemunha que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos. São coisas que o nosso Deus odeia, irmãos. Veja bem, no início da leitura, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. E entre essas colocações, nós vemos 2 vezes a mentira, porque diz a língua mentirosa, e ao final dessa leitura diz a testemunha que espalha mentira. Tá vendo, irmãos? O negócio é muito sério e tem muitos cristãos que têm se acomodado e não tem mais procurado obedecer este item da palavra de Deus. Cuidado com o que você fala. Cuidado, irmãos. Vamos ter vigilância, porque é algo a qual parece tão pequenino, mas que compromete a tua salvação. Certos dias atrás, veio uma pessoa até mim e disse, né, irmãos, e não é só uma vez que isso aconteceu não, porque constantemente eu me vejo neste tipo de situação. Mas tudo bem. Veio uma pessoa até mim e disse a mim que não acreditava, né, que roupa iria levar alguém para o céu. Veja bem, irmãos. Ela falou que não acreditava que roupa iria salvar a alma de alguém. E muitas vezes um cristão doutrinado, ao ouvir esta palavra, né, assim, se vê afrontado. Mas quando eu ouço palavras dessa natureza, eu passei a examinar. Eu passei a meditar nisso com Jesus. E realmente, irmãos, eu descobri que simplesmente roupas não vai levar ninguém ao encontro do Pai. Simplesmente roupas não vai salvar a alma de ninguém. A roupa é apenas um ingrediente, digamos assim. Estive eu pensando nesta palavra a qual eu ouvi, e certo dia, fazendo uma receita, né, irmãos? Nosso Deus é maravilhoso. Estava preparando um bolo, e aquele bolo, aquela receita,
pedia diversos ingredientes. Aquela receita dizia que tinha que haver os ovos, que tinha que haver a farinha de trigo, que tinha que haver o leite, que tinha que haver o pó royal, que tinha que ter isso, aquilo. E naquele momento eu não tinha todos aqueles ingredientes na minha casa, né? E pensei, será que se eu fazer diferente vai dar certo? Não tenho leite, será que se eu não usar o leite vai dar certo? Ou às vezes, não tenho pó royal, mas será que se eu fazer sem o pó royal vai dar certo? E fiquei eu pensando, né? E cheguei à conclusão: você não alcança aquilo que você quer alcançar, o esperado, se não tiver todos os ingredientes. A própria receita dizia ali: a qualidade da tua receita será conforme os teus ingredientes, ou seja, tem que ter a medida certa, dizia aquela receita que até a medida tem que ser a medida certa, né? E tudo certinho para ter o efeito esperado, porque senão poderia ficar decepcionada com o resultado do meu bolo. Aí eu parei, pensei e falei, realmente, se você quer fazer um bolo, você tem que ter todos os ingredientes. Se faltar um, você não vai chegar onde você quer chegar. Você não vai alcançar aquilo que você quer alcançar. Você não vai ter o resultado esperado que você queria ter. E então eu passei a comparar uma coisa com a outra. E cheguei à conclusão: roupa é como um ingrediente, né, irmãos? Muitas pessoas pensam, mas isso não faz diferença. Se você quiser fazer o bolo, embora você tenha todos os outros ingredientes, mas se faltar o ovo, não vai dar para fazer o bolo. Se faltar o pó royal, digamos assim, não vai dar para você fazer aquele bolo que você queria fazer. Ou seja, se faltar um item da palavra de Deus a qual você não quer obedecer ou não se esforça para obedecer, você não vai chegar ao lugar que você queria chegar. Mas é apenas um ingrediente, porque a roupa, ela vem acompanhada de uma série de doutrinas por dentro e por fora. A roupa é um complemento da santidade na vida do cristão, porque a palavra de Deus diz que nós temos que tampar as nossas vergonhas, né? Então, é um complemento, não tudo. Falta outros ingredientes, como refrear a língua. O que adianta vestir a roupa no joelho, né, irmãos? E ser um crente que mente, ser um crente que xinga, do que adianta? Então não é simplesmente a roupa que vai te levar ao encontro do Pai, mas é um ingrediente, é um complemento para você ter a certeza que vai chegar ao lugar que você quer chegar, que é a Nova Jerusalém. É ter a certeza que você vai alcançar algo que você quer alcançar, que é o nosso Jesus. Então, a doutrina na vida de um cristão é total, corpo, alma e espírito. É uma mudança dentro e fora. Ou seja, corpo se vê, a alma e o espírito você não vê, porque é algo que está dentro de nós. Então, com esta palavra, o Senhor nos mostra que Ele quer que nós sejamos crentes, fiéis por dentro e por fora. A roupa é um ingrediente, um complemento. Não garante a tua salvação se faltar
os outros ingredientes. Não garante a tua salvação se faltar as demais coisas. Vigia nos teus lábios, né, irmãos? Vigia em toda a tua maneira de viver, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E se você usa roupa grande, mas é mentirosa, irmão, tá faltando muitas coisas ainda para você realmente ter a certeza da tua salvação. Se você é um crente mentiroso, falta muitas coisas ainda, irmãos, porque a mentira, ela é algo que foi projetada pelo diabo para destruir, para matar. Então os cristãos não devem se envolver, porque toda mentira prejudica alguém. Toda mentira prejudica um ser humano. Ainda que você pense, não estou prejudicando ninguém, é mentira de mim mesmo. Então você está prejudicando a si próprio para com Deus, porque você está condenando a tua alma. E é necessário você procurar libertação. Não se conforma, irmão, mas busca libertação. Nós somos falhos, mas fiel é Cristo para nos purificar e nos libertar de todo mal. Não podemos nos conformar achando que é algo comum, porque isso é que o diabo coloca no coração do ser humano. Não, isso é algo comum. Não, você é humano. Não, você é homem. Não, você é mulher. É normal. Ninguém consegue viver dessa forma, não. É normal mentir de vez em quando. É isso que o Satanás coloca na mente do ser humano. Mente para o teu esposo, mente para a tua esposa, mente para a tua mãe, mente para o teu pastor. Inventa desculpa lá porque você não foi na doutrina. Inventa desculpa lá porque você não foi na reunião. Inventa uma historinha porque que você não abriu o culto. Inventa alguma coisa, isso não compromete a salvação, não, irmãos. Satanás está assoprando no ouvido dos irmãos e das irmãs, e eles estão deixando descer para o coração e executando. Mas examinemos as Escrituras, irmãos, porque a palavra de Deus diz: errai o homem por não examinar as Escrituras. Examina para que você não venha a ser vencido pelo diabo. Porque ele lança no teu coração, na tua mente, tais pensamentos, para que você venha a perder a tua comunhão com Cristo e, consequentemente, perder também a tua salvação. E o nosso Jesus, nesta manhã, dentro deste estudo, dessas palavras bíblicas a qual nós estamos lendo, está nos alertando: não se conforma com a mentira, irmão. Não se conforma com a mentira, irmã. Mas se você se vê nessa situação, busque a Deus pela tua libertação. Busque a Deus enquanto ainda é tempo. Porque pequenas coisas condenam a tua alma. Simplesmente roupa grande não te leva para o céu. Não. É um complemento. É claro que você tem que usar, sim, para santificar o teu corpo. Mas é um complemento. Se você simplesmente vestir roupas doutrinadas e deixar de cumprir as outras coisas, você está condenando a si próprio. Porque não é simplesmente as vestes que vai te levar ao céu. Como eu disse a vocês, é apenas um ingrediente, um complemento. E para que você venha alcançar aquilo que você quer alcançar, o resultado esperado, é necessário você obedecer à risca a palavra de Deus. Observe bem. O nosso Deus é tão fiel
que a tudo o que se passa no nosso dia a dia, Ele deixou escrito, para que nós não viéssemos a nos perder. Mas muitos têm dado ouvido à voz do teu próprio coração, que é enganoso, né? Tem dado ouvido à voz do teu vizinho, tem dado ouvido à voz do teu amigo, tem dado ouvido à voz daquele pastor que não tem mais compromisso com Deus e fala coisas que engodam a tua alma, né? Que atrai a tua carne. Assim como diz ali no livro de 2 Pedro, capítulo 2, muitos se deixam levar por aqueles que falam coisas que atraem o teu eu. Muitos vão após ele pelas suas dissoluções. Muitos são os que vão após aqueles que liberam demais por causa da fraqueza, né, irmão, da carne. E a palavra de Deus diz que nós temos que lutar contra a carne, mas na verdade muitos estão se entregando à carne e lutando contra o Espírito. Sendo que a palavra de Deus ensina o oposto. Luta contra a carne e se encha do Espírito, né, irmãos? A carne luta contra o Espírito contra a carne. Mas infelizmente muitos têm dado lugar à carne e lutado contra o Espírito, ao invés de se encher do Espírito para lutar contra a carne. Mas porque são atraídos pelas suas próprias vaidades. Assim como diz ali no livro 2 Pedro, capítulo 2. Então vamos continuar com nossa leitura, agora no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Apocalipse 2:2, carta à igreja de Éfeso, né, irmãos? Aqui é palavras do nosso próprio Jesus ao anjo da igreja, né, ali de Éfeso, ao anjo da igreja que é o pastor. E o nosso Jesus falava com ele, que via a sua perseverança em lutar contra a mentira, em lutar contra o engano. E por este ato, ele foi honrado pelas palavras do nosso próprio Jesus. Porque o nosso Jesus viu as suas obras, assim como ele também vê as nossas, né, irmãos? Não é fácil combater contra o pecado em meio a uma nação, em meio a uma geração que está tão corrompida. Mas esta palavra nos mostra que o Senhor vê as nossas obras, os nossos trabalhos e a nossa perseverança, porque o mesmo Jesus que falou com este pastor neste tempo aqui é o Jesus que fala conosco no mesmo dia de hoje. O mesmo Deus daquele tempo é o Deus a qual nós buscamos no dia de hoje. E ele aqui se dirigiu com um elogio por ver a perseverança daquele pastor que não tolerava os homens maus e enganadores, aqueles que se diziam ser apóstolos, mas porém não eram. Ou seja, o Senhor se agradou daquele homem, daquela igreja, porque combatiam o pecado, combatiam, né, as heresias, as vaidades, os enganos, e foi elogiado porque o nosso Deus é o Deus que luta contra a mentira e nos usa para levar a verdade. Porque em todo tempo ele abomina a prática da mentira. E esta igreja foi elogiada por Jesus por também conter essa característica, né, em suas obras, lutar contra a mentira. De todos os modos, irmãos, a mentira não provém de Deus. E nós devemos lutar e reprovar toda prática
mentirosa todos gestos enganadores, porque não provém do Senhor. Vejamos aqui no livro de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a sua verdade não está nele. Aquele que diz que conhece a Cristo, né, irmãos, e nega as suas palavras, é mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, aquele que diz que conhece a Deus, mas continua praticando atos pecaminosos, a qual a palavra de Deus condena, né, irmãos? Perdão, a garganta está um pouquinho ruim, mas graças a Deus por isso. Então, todos aqueles que diz que está em Cristo, mas não obedece a sua voz, os seus ensinamentos, na verdade, não o conheceu. A verdade não está nele. Nós precisamos ser libertos de tudo que não agrada a Deus para verdadeiramente ter vida com Ele. Então, aquele que diz, observe bem, 1 João 2,4, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a sua verdade não está nele. Então, se você luta, irmãos, contra as coisas do Espírito, é porque você ainda não foi totalmente liberto, né? Não sou eu que digo, mas a palavra que diz: o mentiroso não herdará o reino de Deus. Então, prova com as suas obras que você verdadeiramente é nascido de Deus, que você verdadeiramente pertence ao Santo Deus de Israel. Prova com as suas obras, com o teu modo de viver, obedecendo os ensinamentos do Pai. Vejamos aqui agora no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e as privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor. Nós vemos aqui no início da leitura que Deus trará a juízo, Deus fará juízo, sem demora, contra os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, né, irmãos? Ou seja, os mentirosos. Cuidado. Aquele que sabe que é mentira, mas permanece na mentira e confiando e confirmando a tua mentira. Cuidado. Deus vai trazer a juízo todas as coisas. E se você não quer ser desmascarado pelo próprio Jesus e perder a tua salvação, se humilha enquanto é tempo. Lembra o teu erro, a tua falha, aonde você mentiu. Porque muitos mentem e chega até mesmo a se esquecer. Mas aquele que foi prejudicado com a tua mentira está lembrando porque está padecendo até hoje por causa da mentira. Aqueles que juram falsamente, né, irmãos? Dizem que aconteceu, que na verdade nunca aconteceu. Dizem que viram, que na verdade nunca viram. Dizem que acompanharam, que na verdade nunca acompanharam. E acaba prejudicando alguém. E esta palavra traz para nós: os olhos de Deus estão vendo e contemplando
todos e a tudo. Lembra da tua falha, irmão. Força a tua memória aí um pouquinho e se arrependa. Dobra o teu joelho e pede a Deus para te trazer a memória. Se você fez algo, falou algo, a qual você sabe que mentiu, a qual você sabe que não é verdade, se humilhe, irmãos. Porque aquele que se humilha alcança perdão. Mas aquele que leva adiante vai ser desmascarado pelo próprio Jesus e ainda por cima lançado no lago de fogo. Então reconheça a tua falha, o teu erro para a salvação. Porque se você não reconhecer, vai ser levado ao dia do juízo para a tua condenação. Vejamos agora no livro de Apocalipse, capítulo 22, 15, que diz assim: ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos que amam ou praticam a mentira. Nós vejamos aqui, Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães. Aí você se pergunta, quem são estes cães que a Bíblia se refere? Será que quando esta palavra foi dita aqui pelo nosso Jesus, será que estava sendo falada aos animais? Não, irmãos. Não se referia a um cão animal, não. Mas essa palavra se refere ao desviado. Ficarão de fora os desviados. Não sou eu que digo, mas a própria palavra de Deus. Você pode conferir no livro de 2 Pedro, capítulo 22, versículo 22. Livro de 2 Pedro 2, 22, onde mostra que o cão, a qual está escrito aqui em Apocalipse 22, 15, é o próprio desviado. Porque lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, você vai encontrar: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojadouro de lama. Aí se você for examinar mais um pouquinho lá, a partir do capítulo 2, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, 21, 20. Se você for ver essa leitura por ali, você vai ver claramente que aqui foi dirigida esta palavra ao desviado, cão, né? Porque o cão vomita, põe para fora o teu vômito, e depois que põe para fora ele volta lá e torna a comer. E o desviado, né? Se desfaz do pecado, se desfaz da imundícia, se desfaz das sujeiras do mundo. Aí quando se desvia, volta a fazer tudo de novo, volta a comer aquela imundícia tudo de novo, a viver naquele lamaçal tudo de novo. E é por isso que foi comparado como um cão, porque o cão vomita e torna a comer. E o desviado, da mesma forma, se limpa, se purifica e depois torna a ir lá e se lambuzar naquilo que ele mesmo já havia posto fora da tua vida. E a porca lavada ao despojadouro de lama. Então o desviado é comparado a um cão e a uma porca, porque a porca lavada ao despojadouro de lama, ou seja, foi purificada e novamente se contaminou com o mundo. Então o cão, que fala aqui no livro de Apocalipse 22, 15, se trata do próprio desviado. E vamos aprofundar um pouquinho mais nesse livro de Apocalipse aqui, 22, 15, onde nós estamos lendo que ficarão de fora os cães, que são os desviados, os que praticam feitiçaria, né? Crente que faz simpatia, cuidado, crente. Simpatia também é macumba, é feitiçaria, viu? Pensa que macumba é só ir lá no centro, não.
esse negócio esse negócio aí de simpatia, né? Também é macumba, cuidado. E ficarão de fora. Da onde? Da Nova Jerusalém, da morada celestial, todos os que se desviaram do Evangelho, todos os que praticam feitiçaria e todos que cometem imoralidade sexuais. Vejamos bem, irmãos, há pessoas que ensinam que entre quatro paredes para o casal pode tudo, né? Cuidado também, porque aqui nós encontramos os que cometem imoralidade sexuais, ficarão de fora também da Nova Jerusalém, porque não é tudo que a natureza manda que nós vamos fazer, não é tudo que o corpo pede ou que a carne pede que nós vamos fazer, não, porque nós temos que lutar contra a vontade da nossa carne e viver em espírito, e vamos estar somente naquilo que Deus criou, no normal. Não vamos ultrapassar, né, irmãos? Não quero levar muito adiante, não, mas eu creio que todos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Deus criou tudo perfeito, né? A boca para louvar, para glorificar e algumas coisas assim, irmãos. Não vou espanar bastante, né? Mas vocês estão entendendo que devemos ter cuidado, sim, até mesmo entre quatro paredes, vigilância em todo modo de viver, para não abrir brechas para a pomba gira entrar no nosso casamento e destruir tudo. O diabo é o pai da mentira, e ele é que lança no coração dos casais: pode tudo, vocês são casados. Não, cuidado. Acima do casamento de vocês tem aquele que estabeleceu o casamento, que é Deus. Então não queira pôr a tua vontade, o teu querer ou o teu pensar acima da palavra de Deus, para que Satanás não entre e destrua tudo e ainda leve os dois à depressão e até mesmo à morte. Porque Satanás não veio senão para matar, roubar e destruir. E se você abrir as portas do teu casamento para ele entrar, é isso que ele vai fazer, colocando infidelidade conjugal e tantas coisas mais. Há pessoas que, mesmo fazendo tudo entre quatro paredes, ainda são vítimas de tantas infidelidades. Por quê? Abre brecha para Satanás e Satanás entra e destrói tudo. Então vamos ter vigilância. E para finalizar, ficarão de fora também os idólatras, né? Aqueles que adoram time de futebol, adoram artistas, adoram atrizes, né? E que adoram imagens de escultura. Idólatras é todo aquele que faz de algo um ídolo, ou seja, tem aquele ídolo famoso, né? Tem o time que é meu ídolo, né? Então cuidado, irmãos. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não é somente aquele santo da Igreja Católica que é idolatria, não. Mas a idolatria é todo aquele que você adora e venera como se fosse um Deus. Ou seja, time de futebol, cantores, artistas, todos que adoram tais pessoas são idólatras e ficarão fora da Nova Jerusalém. E todos que amam e praticam a mentira. Veja bem, a mentira não é para ser praticada nem ocasional, porque ficará de fora os que amam, ou seja, aqueles que têm hábito de mentir, né? Aqueles que não se apartam, que não vivem sem uma mentira, ficarão de fora. Mas também ficarão de fora aqueles que somente praticam, não amam, mas de vez em quando praticam, né? Então, devemos nós ser libertos, irmãos, buscar de Deus, um dia após o outro, a libertação. E não nos conformar com o pecado, mas pedir a Deus que nos liberte de todo o pecado para que possamos alcançar a nossa salvação. Vejamos aqui no livro de Salmos, capítulo 101, Salmo 101, versículo 7, diz assim: quem pratica fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Veja bem, ensinamentos, né? Oh, glória do nosso Jesus, tremendo e poderoso, por intermédio de Davi. Quem pratica a fraude
não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Então, cuidado, irmãos. Se conserta para que você não venha a ser lançado fora pelo próprio Cristo. Porque o nosso Deus não se agrada daquele que mente, daquele que usa de engano. E aqui no Salmo 101 diz que o mentiroso não permanecerá na presença do Senhor. Então se conserta, porque se você continuar praticando, é uma porta aberta para o diabo destruir a tua vida ministerial, sentimental e até mesmo física, porque ele engana, entra e destrói. Então se conserta aonde você está em falha, para que você não seja vencido pelo diabo, mas que você o vença pela palavra e pelo nome de Jesus. Livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 7, diz assim: os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Mais uma vez, livro de Provérbios, livro dos conselhos, né, irmãos? Livro da sabedoria, mostra que o Senhor não se agrada de lábios mentirosos, não convém. Os lábios arrogantes não ficam bem, e muito menos os lábios mentirosos. Não agrada ao nosso Jesus. Então, que nós reconheçamos e nos lembramos hoje aonde nós falhamos, pedimos a Deus misericórdia para continuar esta jornada, esta caminhada com Cristo. Mas se conserta, porque se você se consertar hoje, é para a salvação. Mas se você não se consertar, irmãos, isso pode te levar à condenação, porque enquanto há vida, há esperança. E Deus fez com que esta palavra chegue até você esta manhã, para que você se conserta. E você não é mais inocente, porque o próprio Espírito Santo está te tocando aí, para que você faça um conserto para com Cristo. E eu mostro para vocês, dentro da palavra, para que vocês vejam que não é palavra de Adriane Santos, não, mas é palavra do nosso Deus, é palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu não estou expondo o meu pensar, não estou expondo o meu querer, mas eu estou expondo a palavra de Cristo e o querer e a vontade de Cristo na tua vida e em nossas vidas. Vejamos aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, que diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros um do outro. Observe bem, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, palavras do apóstolo Paulo, né, irmãos? Homem que foi tremendamente usado por Deus para repreender, para ensinar, para, aleluia, Jesus falar aquilo a qual Deus queria que ele falasse. Então vejamos que este homem de Deus falou à igreja de Éfeso, né, ao povo de Éfeso, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Então, aqui ele admoestava uma igreja, um povo de Deus, a abandonar a mentira, porque o homem vem do mundo, né, irmãos, com esta mania, cheio de mentira, cheio de mania, mas porém devemos abandonar à medida que nós vamos sendo renovados pelo conhecimento em Cristo Jesus. E não devemos permanecer na prática do pecado ou no erro, mas abandonar o erro para a glória de Deus. Vejamos aqui no livro de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8 ao 10, que diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, né? E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então vamos confessar a Cristo os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, para que Ele possa nos purificar de toda injustiça. Lembra, irmão? E se conserta, né? Força aí um pouquinho a tua memória, que o Espírito Santo vai te ajudar e te convencer, porque há pessoas a qual Cristo quer que por intermédio deste estudo, desta palavra, venha se consertar neste algo, a qual parece tão pequenininho, mas que se não houver arrependimento, né, conserto, pode lançar a tua alma no inferno. Vamos abreviar aqui um pouquinho, né, irmão? Que o horário está indo embora, já são 11h36. Daqui a pouquinho já é a hora do pastor Eduardo Santos estar entrando ao vivo na oração do meio-dia. Então vamos fazer umas leituras aqui bem rapidinho para não tomar tempo. João, livro de João, capítulo 8, 32, diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que tremendo, irmãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é por isso que Cristo colocou em minhas mãos, né, a missão de toda quarta-feira às 10h30, está examinando as Escrituras juntamente com os irmãos e irmãs, para que nós venhamos conhecer mais a verdade de Cristo, para que por intermédio dela nós venhamos ser libertos daquilo que nós ainda encontramos em falha, né? Conhecendo mais de Cristo, nós vamos ser libertos. Então, nesta manhã, o meu Deus, o nosso Jesus, mandou que eu trouxesse este estudo acerca da mentira que desagrada aos olhos de Deus e que leva o homem à condenação eterna. Então, cuidado, irmãos, não minta nem por brincadeira, nem por ocasião, não, mas fala a verdade, porque Cristo é verdade e Ele se agrada que nós andemos na luz, assim como Ele é luz. E nós conhecemos dentro da palavra, nesta manhã, os versículos que nos confirmam isto, para que a vontade de Deus venha verdadeiramente ser feita em nossas vidas. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 5, diz assim: a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Então seja uma testemunha sincera, uma testemunha de Cristo, uma testemunha do teu lar, uma testemunha do teu irmão. Seja uma testemunha sincera em todo modo de viver. Não use de engano, não minta, mas reconheça o teu erro, se arrependa, peça perdão àquele que você machucou, né? Aquele que você prejudicou. Reconheça o teu erro, porque se você reconhecer hoje, Cristo é contigo. Mas se você endurecer o teu coração para não reconhecer, as consequências sobrevirão sobre tua vida. E infelizmente, da pior maneira. Porque muitos que não se arrependerem, no último dia, irão ser lembrados e lançados fora. Porque hoje Cristo traz esta palavra até você, irmão e irmã, para que você faça uma reflexão, né, sobre a tua vida. E se você tem mentido, prejudicado alguém, cuidado, se conserta com Deus. Ainda que você se prejudicou a si mesmo com tua mentira, conserta-se com Deus, para que no último dia você não venha ser lançado fora. Hoje é dia de conserto. Livro de João, capítulo 8, versículo 44. Evangelho de João, capítulo 8, 44, diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade,
pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então a palavra de Deus ensina que para ser filho de Deus tem que falar a verdade. Aquele que anda em mentiras e enganos até hoje, né, irmãos, não se converteram, e a Bíblia diz que aquele que mente é filho do diabo. Então, se você não quer ser filho do diabo, mas filho de Deus, abandona a prática da mentira e pega na tua vida, a partir de hoje, falar somente a verdade. Aí você verdadeiramente será filho de Deus, porque Deus é verdade, Cristo é luz, Satanás é mentira, Satanás é trevas. E se você encontra-se mentindo ainda, é porque você ainda está em trevas. E para ser filho de Deus, você tem que vir para a luz. E para vir para a luz, você tem que abandonar a prática da mentira. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham aprendido, né, neste estudo acerca da língua, acerca da mentira, a qual foi falado conforme Cristo quis falar, mas eu creio que o Senhor falou com cada um nesta manhã, porque aqui eu somente pego os versículos, né, irmão, e trago para cá e deixo Cristo falar da forma que Ele quer falar. Não é nada planejado, não é nada assim escrito. Eu simplesmente pego os versículos bíblicos aonde abrange essa questão e deixo Cristo falar em meus lábios da maneira que Ele quer falar. Então Ele falou da maneira que Ele quis. E se Ele falou contigo em alguma ocasião, conserta-se, né? Porque não é palavra minha, Adriane Santos, mas palavra do próprio Cristo. Amém? Fiquem todos na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo mais às 12 horas, oração ao vivo com o pastor Eduardo Santos. A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. A paz do Senhor, né, aos irmãos de Minas Gerais, que está aí a nossa escuta em Juvenília, em Montalvânia. A paz do Senhor para todos os irmãos. E espero que nesta manhã você possa ter sido edificado por Cristo, em nome de Jesus.